Olá pessoal, faz tempo que eu não vim aqui para dar uma dica de amigo, né, como sempre faço, indicando livros, filmes, programas que a gente pode assistir, que a gente pode ler e trazendo sempre uma coisa muito legal para a gente. E dessa vez eu vou dar uma dica que vale 3, tá? Uma dica tão importante que ela vale 3. Então eu vou trazer para vocês um autor que eu já comentei aqui e para ter uma ideia da importância desse autor, pelo menos para mim, se eu tivesse que escolher um único autor para ler a vida toda, não podendo ler mais ninguém, tirando a Bíblia, que é um conjunto de livros, né? Mas excluindo a Bíblia, se eu tivesse que escolher um único autor para ler durante toda a minha vida, seria ele, seria o Chesterton. E por que o Chesterton? Primeiro porque ele escreveu em praticamente todos os gêneros. Então ele escreveu poesia, ele escreveu contos, romances, ensaios, livros mais sérios, livros de autobiografia, análise histórica, sociologia, o que você puder imaginar, o Chesterton escreveu. E o mais interessante, sempre em alto nível, tá? Sempre um texto diferenciado, seja qual for o gênero. Você não tem como dizer que nesse gênero aqui ele é fraco, não dá, ele é bom em todos os gêneros. Ele pode não ser o melhor naquele gênero, mas nenhum outro autor eu conheço que tenha tanta capacidade de circular pelos diversos gêneros. Então eu vou trazer para vocês um conjunto de 3 livros que eu acho que é o essencial para você entender a mente do Chesterton e que acaba transbordando para todos os outros trabalhos dele. Então são 3 livros que eu considero essencial, que vai no âmago do pensamento. Então acho que uma boa introdução a Chesterton são esses 3 livros, tá? O primeiro deles é esse daqui, Hereges, tá? Que foi escrito no início do século XX, tá? 1900 e pouquinho ali, 4, 5, 1905 foi publicado o Hereges. E o que é o Hereges, tá? É um conjunto de ensaios do Chesterton em que ele analisa as principais correntes de pensamento que surgem na Europa, na Inglaterra, né, no início do século XX. E mais do que isso, ele vai naquelas correntes de pensamento, muitas que parecem muito razoáveis, muito, digamos assim, faz todo sentido. Qual o problema com esse pensamento? Ele vai na raiz, tá? Ele identifica o que está pressuposto ali. Quando você aceita esse pensamento, o que você está aceitando junto, que se te falasse você não concordaria. E mais, ele vai no que isso vai gerar, né? Aonde isso vai nos levar. Porque quando você aceita isso como uma verdade, um determinado pensamento, dá um exemplo simples, né? Tem um dos ensaios, ele fala sobre aquela ideia que você deve beber vinho como um remédio, porque faz bem para o coração, digamos assim. E aí vai inverter isso daí, você pode beber vinho por qualquer motivo, né? Por alegria, ou num momento de tristeza, etc., mas nunca como um remédio. Porque isso está implícito X. E se for levar a sério isso, vai chegar ali. Então é um livro muito profético também, porque ele mostra muitas coisas que vão acontecer no século XX a partir da aceitação dessas ideias. Aceitação de boa fé, como diz, muitas vezes a ideia faz todo sentido, mas por trás dela tem algo profundamente errado. E por isso que ele vai chamar também isso tudo de heresias. Então ele entende heresia, então não é aquele entendimento da igreja, por exemplo. Ele entende heresia como tudo aquilo que ele não concorda. Então é heresia porque é errado. Isso aqui está errado, é uma heresia. Então esse é o entendimento que ele usa no livro. Então essas coisas são heresias porque elas estão erradas, ela vai contra a natureza humana. Você pode até fazer um relacionamento um pouco com a própria questão do demônio, né? Do diabo. Que ele usa uma coisa boa, mas lá dentro tem uma armadilhazinha para te pegar. Então é mais ou menos isso. Então esse é o Hereges. A partir desse livro, eu não lembro qual crítico, né, qual debatedor que sempre debatia com ele levanta a seguinte questão: você é muito bom para falar o que você não concorda, tá? Mas afinal de contas, então o que é o certo? Se essas aqui são as heresias, se isso aqui está tudo errado, o que está certo na sua cabeça? Em que você acredita? E a resposta do Chesterton foi um segundo livro. Um livro fundamental, que na verdade foi o livro por onde eu comecei a ler o Chesterton, que é o Ortodoxia. Então ele é o espelho do Hereges, tá? O Hereges é o que está errado, aqui é o que está certo. Ele entende ortodoxia como a coisa certa, né? O que é certo.
E esse livro é muitas vezes interpretado pela maioria das pessoas como um livro de apologética cristã, né? O que é apologética? É a defesa dos dogmas da igreja, né? Do depósito da fé, como dizem, né? Do cristianismo. Só que esse livro não é um livro de apologética, ele é um livro de filosofia, em que o Chesterton ele levanta, né, seguindo aquela tese de que a filosofia não é A, mas é B. Então você parte de algo para mostrar que esse algo não gera um problema, né, não te satisfaz, para você partir para uma outra compreensão, uma outra forma, tá? Que A não é B, mas é C, mais ou menos isso. Então a ortodoxia, ele parte filosoficamente, dizendo assim, ó, isso daqui não me satisfaz, isso aqui é um problema, isso aqui gera uma série de questionamentos. E aí eu me pergunto, qual é a resposta disso tudo? Então, filosoficamente, o Chesterton faz uma série de raciocínios, né? Utiliza raciocínios filosóficos e chega numa resposta. E é uma resposta que na infância ele recusou. E quando ele chega na resposta, ele percebe que a resposta é o cristianismo. Então, o Chesterton ele encontra o cristianismo como resposta às suas questões filosóficas. É bem diferente, né, de você partir do cristianismo para entender o mundo, ou refletir sobre o mundo. Ele encontra o cristianismo no final. Então, ele conta no início do livro, né, a vida dele, digamos assim, ele percorreu todas aquelas modernidades da sua época. Ele tentou ser espírita, tentou ser comunista, tentou ser anarquista, tentou de tudo. E aí, finalmente, ele achou o lugar dele e descobriu que era dentro do cristianismo, onde ele já tinha rejeitado. Interessante que esses dois livros aqui, eles foram escritos antes da conversão dele à Igreja Católica, tá? Então a preocupação dele aqui não era uma defesa da igreja, mas a defesa de uma resposta a um questionamento filosófico. Então esses dois livros foram publicados muito próximos, são livros irmãos. Então nós vamos para o terceiro livro, que vai surgir praticamente uns 20 anos depois. E vai surgir também uma resposta a uma outra obra, tá? E aqui nós vemos um personagem que é o H.G. Wells, muito conhecido pelos livros de ficção, né? Principalmente ficção científica, ali, O Homem Invisível, Guerra dos Mundos, aquelas coisas todas. Mas o H.G. Wells escreve um livro, um ensaio, né, sobre a história, e que depois gera um grande resumo, que é uma breve história do mundo. Então esses dois livros aí, The Outline of History e a Breve História do Mundo, dá uma visão da H.G. Wells sobre a história humana desde o homem de Neandertal, né? Então aquela questão, eu não li esse livro, mas o resumo que eu li dele me parece muito na linha daquele livro recente do Harari, né, sobre o Sapiens, né, aquele livro Sapiens. Inclusive o Sapiens faz referência a esse livro. Eu acho que foi uma inspiração para o próprio Harari, que, digamos assim, conta uma história progressista do mundo, né, como o homem a partir do macaco, a partir do homem neandertal, ele vai evoluindo, né, vai tendo uma evolução, um progresso da humanidade, né, rumo a uma grande paz universal, digamos assim, através da razão, na época mais recente. Então, aquela tese progressista que o mundo está sempre evoluindo e a razão vai conduzir o homem a um paraíso terrestre. Então, esse é o livro do H.G. Wells. E o Chesterton vai responder a ele. Na verdade, ele vai situar esses dois livrinhos aqui, Heresia e Ortodoxia, dentro de uma visão muito mais ampla. Então, o Chesterton vai também contar uma história do mundo com o homem eterno, tá? E aqui sim, acho que cabe muito bem uma apologia cristã. E ele tem duas partes para esse livro, tá? Uma parte que podemos dizer quase biológica, que ele vai refutar um dos argumentos centrais do H.G. Wells e também do Harari, que o homem é um animal como qualquer outro, tá? É um homem, mas simplesmente ele tem algumas habilidades que o fizeram construir as cidades, essas coisas todas. Então aquele negócio, o polegar opositor, ele tem um cérebro mais desenvolvido, então ele é um animal um pouco melhor em algumas partes, e por causa disso ele acaba, de certa forma, dominando a natureza. E ele vai contrastar isso
dizendo que justamente quando você observa o homem como um animal qualquer, você vê que ele é um animal muito estranho, que nada nos outros animais indicam que aquele homem é possível, tá? Ele na verdade não parece com nenhum outro animal. Ele tem uma diferença, né, que é uma experiência de grau, não é uma experiência simplesmente de gênero. Nós estamos falando de outra coisa quando se fala do homem. E aqui ele vai fazer um retrato, na verdade, do mundo pré-cristão, nessa primeira parte, né, do mundo pagão, do mundo do paganismo, onde ele vai botar uma grande guerra entre dois tipos de paganismo. Um paganismo, digamos assim, mais esclarecido, mais humano, que é o paganismo de Roma, né, e aquele outro paganismo que leva aos sacrifícios humanos, né, a culto da morte, dos demônios, que vai ser representado no final dessa guerra por Cartago. Então a disputa de Roma com Cartago praticamente finaliza essa primeira parte, em que o bom paganismo vence o paganismo ruim de Cartago com a vitória de Roma. E a partir daí, contra todos os prognósticos, Roma entra em decadência. Tá? Então, assim, quando Roma vence o paganismo ruim, esse próprio paganismo fica velho, ele envelhece, e as pessoas se cansam dele, né? E essa é a verdade. Então é assim que o cristianismo surge, no meio de uma crise do próprio paganismo vitorioso, tá? E aí vem curioso, aí vai contar a história de um homem. Então se ali era a história dos seres humanos, dos animais com os homens inseridos, agora é a história dos homens com um homem específico no meio deles. E esse homem é Jesus Cristo. E aí vai dizer justamente a outra tese, né, que da religião comparada, que Jesus é um homem com outro qualquer, mas é um homem sábio que fundou uma religião, então ele é um líder religioso, como foi Buda, Maomé e tantos outros. E aqui ele vai dizer, justamente quando você vê o Cristo como um homem, ou mesmo como um profeta como os outros quaisquer, que você vai ver que ele é um homem muito estranho e muito diferente. Então ele tem uma diferença. Como diz o Chesterton, nenhum outro líder religioso se declarou Deus. Isso jamais aconteceu. Só ele fez isso. Então, como ele pode ser um sábio? Ou ele é um louco, ou ele é o próprio Deus. Só tem essas duas possibilidades. Ele parece tudo menos louco, né? E aí ele começa a colocar também o cristianismo não uma religião como as outras qualquer. Ele é uma religião também que tem uma diferença absurda sobre todas as outras. E aí é a tese dele, né, a apologética dele, que ela está ligada à verdade. Ela é uma resposta da filosofia e à mitologia. Então a mitologia é a busca do homem por uma história, por um romance que o explique. E a filosofia é a busca de uma explicação. Então o cristianismo, ao mesmo tempo, ele é uma história, e essa história é verdadeira. Então ele responde às duas anseios principais do homem que o levou pela mente poética ao mito e pela mente racional à filosofia. Ele responde com o cristianismo. E aqui ele vai dar todas essas razões e vai mostrar também por que a igreja é indestrutível. Porque não é que ela não possa ser destruída, não é que ela não possa morrer. Ela já morreu pelo menos umas 5 vezes, ele aponta aqui ao longo da história. Mas é uma igreja que é fundada sobre um homem que venceu a morte, um homem que é capaz de ressuscitar. Então o cristianismo, ele é capaz de morrer, ele morre, mas ele sempre renasce, e renasce mais jovem e mais forte. Então essa é a visão que o Chesterton tem disso tudo. Então com esses 3 livros, tá, você tem uma boa visão do núcleo do pensamento dele, que é basicamente um pensamento medieval. Eu considero sinceramente que o Chesterton de verdade é o último tomista. Ele é o último tomista de fato. Depois do Chesterton você tem muitos estudiosos do tomismo, né, capazes de citar sua filosofia, mas pensar dentro com a mente de São Tomás de Aquino é só Chesterton. E ele faz isso daqui, né? Quando você vê, ó, aqui argumentos em contrário, aqui os argumentos a favor, e está aqui a grande síntese. Então, leiam Chesterton, última das grandes mentes, o último, provavelmente, o último seguidor de São Tomás de Aquino de verdade. Um abraço a todos.